Oi, pessoal, aqui é a Bianca e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que pode ser um tanto quanto polêmico, que é sobre lavar ou não o frango. E eu resolvi abordar esse tema aqui com vocês hoje porque é algo que muitas pessoas fazem na cozinha hoje. Elas lavam o frango quando vão preparar, quando vão fazer alguma receita. Mas alguns especialistas que trabalham nessa parte de alimentação, eles dizem que lavar o frango pode não ser uma boa ideia. Então eu queria discutir um pouco com vocês sobre por que lavar o frango não é uma boa opção e o que a gente deve fazer então. Se for necessário limpar o frango, quais passos devem ser tomados? Bom, então para começar, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o consumo de frango no Brasil. Porque segundo os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2023 o brasileiro consumiu, em média, cerca de 45 quilos de frango por ano, o que faz com que o frango seja uma das carnes mais consumidas do país. E esse alto consumo de frango, ele é explicado por algumas razões, e dentre elas nós temos um preço mais acessível, então é uma carne mais barata do que a carne de vaca. É um produto extremamente versátil, então a gente consegue utilizar o frango com vários tipos de temperos, a gente consegue alterar bem o gosto do frango, dependendo do nosso gosto pessoal, daquilo que a gente gosta como comida. Ele pode ser usado com muitos molhos, ele pode ser usado em diversas receitas, então ele é bem versátil. E a gente tem também uma percepção de saúde relacionada à carne de frango, porque a carne de frango ela apresenta bastante proteína e ela apresenta menos gordura do que uma carne de vaca. Então, para pessoas que buscam aí um estilo de vida mais saudável, para as pessoas que fazem atividade física, a carne de frango acaba sendo uma ótima opção. No Brasil, a gente tem também que o nosso país aqui, ele é o maior exportador mundial de carne de frango e o segundo maior produtor, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O que faz com que no Brasil a gente tenha uma grande disponibilidade de frango praticamente no país inteiro. Então, isso faz com que a gente tenha acesso a frango de alta qualidade e um frango muito bom em praticamente qualquer açougue, qualquer supermercado de confiança que a gente vá. E aí, uma história pessoal que eu queria contar aqui é de que, na França, muitos brasileiros, eles reclamam da qualidade do frango. E, na verdade, não é nem a qualidade sensorial de quando você vai comer, mas a limpeza do frango. Porque muita gente relata que na pele do frango que é encontrado lá na França, ainda tem um pouco de pena, ainda tem esse tipo de coisa. Então é preciso, tirar com a pinça, realmente fazer um pouco essa limpeza antes de consumir o frango. Então é algo que aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que é mais difícil da gente encontrar frango que venha, relativamente sujo, com pena. E isso pode se dar, talvez pelo fato da gente produzir muito frango, e acabar exportando muito frango. Então, ainda bem, que a gente encontra um frango de qualidade aqui, em muitos casos, pelo menos. E daí agora eu queria conversar um pouquinho com vocês da onde que vem esse costume de lavar o frango. Porque como é uma carne muito consumida, acaba que na tradição, muitas avós, muitas mães preparam esse tipo de proteína. Elas vão usar essa proteína na cozinha. E ao longo do tempo foi desenvolvida essa ideia de que o frango ele estava sujo, Foi desenvolvida essa ideia de que assim como, por exemplo, a gente lava uma maçã, como a gente lava um pepino antes de preparar ele, tinha-se essa ideia de que era necessário também lavar a carne, que colocar a carne embaixo da torneira e passar uma água ali, isso vai ajudar a limpar o frango. Isso tanto é verdade, isso tanto é comum, nas casas brasileiras hoje em dia, que em uma pesquisa feita em 2021 pelo Centro de Pesquisa em Alimentos da USP, foi mostrado que cerca de 46,3% dos entrevistados, eles disseram ter o hábito de lavar o frango na cozinha. Então é algo realmente que muita gente faz e não é raro de encontrar pessoas lavando frango. Só que os especialistas, tanto da OMS, da Anvisa, eles dizem que o frango cru ele pode conter bactérias, como salmonella, como campylobacter, que são bactérias que podem causar, por exemplo, uma intoxicação alimentar. E, na real, a recomendação não é de lavar o frango, não é de lavar a carne, não é de lavar o porco. Na verdade, a gente não deve lavar nenhuma carne crua. Mas aí você pode estar se perguntando, mas calma,
o frango, então, ele tem bactérias e eu não posso lavar ele? Como assim? Então, a questão é que quando a gente coloca o frango embaixo da torneira, essa água que bate no frango vai entrar em contato com o frango, né, logicamente, e vai entrar em contato com as bactérias que estão presentes no frango. E essa água, ela vai respingar em tudo que está ali em volta da sua pia, da sua torneira. Então, ela vai respingar em você, na sua roupa, na bancada, nos utensílios de comida que estão ali próximos, nos alimentos. E foi estudado até que quando a água entra em contato com o frango, a água ela pode se espalhar para locais que estão até de 1 a 2 metros ali da pia, né, da torneira onde você está lavando a sua carne. Então, realmente, essa água com bactéria que vem do frango, ela acaba se espalhando por tudo ali. E daí você pode pensar, ah, não, mas eu não lavo o frango, eu coloco ele de molho, né, eu coloco ele dentro de uma bacia com água e lá eu coloco ou sal, ou limão, ou vinagre. Mas, gente, infelizmente, isso também não elimina as bactérias. No máximo, você pode usar o sal, o limão, o vinagre para temperar a sua carne. Mas nunca que isso vai matar a bactéria. Porque a acidez do limão, do vinagre, é muito baixo, vai ser uma quantidade muito mais baixa do que é necessária para matar uma bactéria. Então, o que a gente deve fazer para matar a salmonela, o campylobacter, para a gente ter um alimento seguro ali para cozinhar, para fazer para nossa família? Bom, o certo é só cozinhar bem a carne. Pronto. Isso é tudo. Na verdade, é isso que a gente precisa. Vai ser o calor que vai matar as bactérias. Então, alguns especialistas, eles indicam um valor aproximado de temperatura que a carne deve chegar. Então, seria, às vezes, em torno de 74 graus Celsius. Mas eu não sei vocês. Eu, por exemplo, não costumo cozinhar com o termômetro do lado. Eu não tenho um termômetro para comida. Então, o que a gente precisa se atentar é em realmente ver se a carne ela não tá crua, ver se a carne não tá gelatinosa depois de cozida e cozinhar bem. Fazer toda a nossa preparação, cozinhando certinho e tendo certeza de que a gente não deixou nada cru. E isso é tudo. Isso vai garantir pra gente que as bactérias elas foram mortas e que o nosso alimento ele está seguro para ser consumido. E daí, no caso, por exemplo, dos frangos da França, né, que eu comentei com vocês, que são frangos que às vezes têm um pouco de pena, um pouco dessa sujeirinha física visível, o que a gente faz nesses casos? Para esse tipo de situação, a gente pode usar pinça, então, tirar ali as penas com pinças ou com faca, mas isso é realmente algo direcionado para algumas sujeiras físicas, algumas sujeiras visíveis a olho nu e que devem, ser retiradas para que a gente possa consumir de forma segura o alimento. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a tal da gosminha do frango cru. Porque essa gosminha, que a gente acaba vendo, ela é só uma mistura de proteína e de água. Então ela não precisa ser limpa. A gente pode cozinhar o frango com essa gosminha, não precisa colocar o frango embaixo da torneira para limpar isso. Então, sempre lembrando que se você for utilizar uma pinça ou uma faca para limpar o seu frango, de algum defeitinho que ele tenha, de algum aspecto físico ali que você queira tirar do frango, você utiliza esses utensílios e já lava eles. Realmente não deixe encostar em mais nada, não deixe encostar na pia, não deixe encostar em outros utensílios, porque isso pode ter uma contaminação cruzada, O que a gente chama de contaminação cruzada? É quando eu tenho um utensílio que ele tá contaminado, que ele encostou, por exemplo, no frango cru, e daí vou lá e eu encosto numa outra colher que eu tava usando pra fazer o arroz, por exemplo. Se eu encostei na colher que tá fazendo arroz e depois, eu pego essa colher, eu vou pegar o arroz com essa colher, eu contaminei também o meu arroz. Então, tem que prestar muita atenção nisso pra gente tentar, ter um alimento mais seguro possível. Então, resumindo, vou fazer um frango. O que eu faço? Pego meu franguinho que estava na geladeira, retiro da embalagem com cuidado, vou tentar não encostar em nada com o meu frango. A partir do momento também que se eu encostar minha mão no frango, eu tomo muito cuidado para não encostar em outros utensílios, na pia, em nada. Se eu precisar retirar alguma sujeira visível, eu uso uma pinça ou faca, que eu vou tentar também lavar logo depois que eu terminei de usar, para não encostar em outras coisas, para não contaminar outros objetos. E eu cozinho meu frango tranquilamente. Cozinho, não deixo partes cruas no frango e não deixo partes gelatinosas.
Também, depois, né, de eu terminar de cozinhar meu frango, eu vou limpar muito bem as minhas mãos e os utensílios após o manuseio. Uma questão que eu queria só deixar bem claro pra vocês é assim, se algum dia você tiver que lavar o frango, você se sentir realmente... Olha, eu não consigo não lavar o frango, pra mim é impossível. O que é indicado é que você faça a manipulação da carne dentro de uma bacia, em um tanque, né, para que isso seja longe da pia da cozinha, para não respingar no ambiente. Então, o recomendado é que, se você realmente tiver que lavar o frango, é que isso seja longe da pia da cozinha, longe dos outros utensílios, para não ocorrer a tal da contaminação cruzada, como a gente já comentou. E daí, eu queria falar pra vocês que, assim, eu entendo que isso pode ser muito difícil. Eu entendo que isso, o fato de lavar o frango é algo que às vezes a gente faz desde que a gente se conhece por gente, né? Desde que a gente começou a cozinhar. Aqui em casa mesmo, com os meus pais, eu tive que realmente falar muitas e muitas vezes isso pra eles. Eu mostrei vários vídeos do YouTube falando sobre o assunto, porque eles também tinham muito o costume de lavar o frango. Mas assim, o objetivo desse podcast é de compartilhar conhecimento. Então, isso é algo que eu estudei, que eu aprendi aos poucos. E eu sei, né, que pode ser difícil às vezes pra gente acostumar com isso, mas é preciso pelo menos pensar. Então, eu espero que da próxima vez que vocês forem fazer o frango aí de vocês, que vocês pensem um pouquinho, né, sobre os perigos que podem envolver em lavar o frango, em acabar encostando nele cru, encostando em outros utensílios, porque no final das contas tudo que a gente quer é cozinhar o frango de forma segura, cozinhar a carne, né, preparar a nossa refeição de uma maneira tranquila e que isso também seja seguro para as pessoas que vão comer com a gente, para as pessoas da nossa família. Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Se vocês quiserem, deixem aí um comentário se vocês têm o hábito ou não de lavar o frango, como que isso funciona para vocês. E sempre lembrando, não esqueçam de avaliar aqui o podcast, né? E se vocês quiserem conversar um pouquinho comigo, mandar alguma dúvida, algum tema interessante pra gente abordar aqui, é só vocês me mandarem uma mensagem no Instagram, que é @bi_parenhos. É isso, vejo vocês no próximo episódio. Beijos!